Ao sábado, o Bom Dia Portugal convida uma figura pública para comentar os temas da semana que agora termina. Hoje faz-nos companhia a atriz Maria do Céu Guerra. Tem em cena, no Porto, no Teatro Helena Sai Costa, a peça O Menino de Sua Avó. Uma peça que retrata a relação de Fernando Pessoa com a avó em 7 encontros. Maria do Céu Guerra, bom dia, bem-vinda. 7 encontros de fantasia e até diversão, pelo menos a sinopse desta peça indica isso mesmo. Trabalhou este texto, como é trazer agora ao Porto esta peça, que já esteve em palco noutros sítios? Esta peça, eu esperava vir ao Porto, não é? E depois de muito tempo, que há muito tempo que não vimos. É um trabalho muito interessante sobre Fernando Pessoa jovem, primeiro. Fernando Pessoa e a sua relação com a avó. A avó é louca. Louca, enfim, aquilo que se convenciona chamar louca. E tem com ele vários encontros, em que são encontros familiares, mas em que revela, ou o autor imagina, mas de qualquer maneira com fundamento, com bastante fundamento, uma relação muito bela e profunda com o seu neto que na altura tem 18 anos, e ela morre quando ele tem 19, e é ele que faz as notícias necrológicas, é ela que lhe deixa uma pequena herança com que ele compra uma tipografia. Portanto, têm uma relação muito interessante. E depois continuam a encontrar-se para além da vida. Ela, depois de morta e enquanto fantasma, encontra-se com ele em várias situações, e ele, depois de morto, continua a encontrar-se com ela, uma vez que é no jazigo desta avó que eles dois se encontram durante 50 anos. Isto é um texto do Armando Nascimento Rosa. A Maria do Céu Guerra partilha a encenação com o Adérito Lopes. Não, isso é um equívoco. A encenação é minha, há uma criação conjunta, porque o trabalho de ator dele é tão importante como o meu, e portanto acaba por ser uma criação eu não chamei encenação porque um trabalho de 2 atores, e em que o trabalho de ator é tão importante, é melhor chamar-se criação do que chamar-se uma encenação, mas a encenação é minha. E uma criação então partilhada. Exatamente. E uma presença em palco também partilhada. Partilhada, exatamente. É necessária uma química forte, é necessária uma simbiose muito grande entre 2 atores em palco para levar à cena um dueto como este. Por isso é que eu lhe chamei realmente uma criação. Era indispensável nós trabalharmos muito para além do que é apenas fazer um papel, não é? Trabalhámos muito, o trabalho saiu muito bem, já temos trabalhos anteriores feitos, e realmente estar em palco com o Adérito, depois destes anos já de trabalho em conjunto, é extraordinário, é muito bom. Uma peça que também tem música do maestro Vitorino de Almeida. Há riqueza para além das palavras em palco também. Há muita. É na cenografia, que é do Zé Costa Reis. Foi um grupo, enfim, de pessoas que já trabalham há muito tempo e que têm uma grande cumplicidade, e que fez com que o resultado seja de facto magnífico. Em todo lado as pessoas gostam muito do espetáculo. Percebe-se pelo seu trabalho que ele não se esgota apenas no papel de atriz, há também encenação. O caminho no teatro hoje em dia trilha-se também por aí, não se esgotando apenas num só papel, que é o papel de ator? É conforme, não é? Há pessoas que adoram encenar, eu gosto de encenar. Comecei a encenar há muito menos anos do que a representar. E ao longo destes anos tenho-me apaixonado pela encenação. Mas também gostava muito de ser só atriz, e gosto muito de ser só atriz. Sinto-me mais completa quando dirijo e represento. Tem também uma casa, é a sua casa, a Barraca. A Barraca. Nos momentos recentes falou sobre a situação que, à semelhança de outros teatros, de outras companhias, também atravessa uma situação difícil. Está muito relacionada com a questão da avaliação e o que são as burocracias que também, de alguma forma, se estendem ao teatro português no momento atual. Qual é a situação da Barraca? Ela melhorou? A situação da Barraca é muito má. É muito má do ponto de vista da relação com os apoios, com a Secretaria de Estado da Cultura. É muito má porque nós fomos remetidos para uma situação de enormes cortes no orçamento, e uma exigência burocrática extrema, uma exigência e uma cegueira relativamente aos argumentos invocados
por qualquer companhia, mas pela nossa então realmente parece uma perseguição. E nós estamos remetidos para um montante, um orçamento que não corresponde em nada àquilo que nós fazemos, nem àquilo que nós somos. E não queremos ser. Nós não queremos ser uma companhia que tem ali uns tostõezinhos para fazer um espetáculo. Não fomos nunca isso. E como é que conseguem manter a barraca aberta nós temos com os tostõezinhos? Com os tostõezinhos. Nós temos uma carga de trabalho brutal. Nós chegamos a fazer 4 espetáculos diferentes por semana para escolas, 4 espetáculos por semana para escolas, para a infância, outros espetáculos que outros atores vão fazendo, os encontros imaginários, que é uma coisa que o Hélder Costa faz de 15 em 15 dias às segundas-feiras e que tem muito público. Porque é muito interessante, fazemos sempre um espetáculo à noite, enfim, do repertório da companhia, portanto nós trabalhamos brutalmente. Mas o público não é suficiente para manter um teatro em funcionamento? Não, de modo nenhum. A não ser que se tivesse uma sala de 600 ou 500 e tal lugares que enchesse. Mas realmente essa também não é a realidade, porque o público ele também está um bocadinho em crise económica. Portanto, o que acontece é que este Ministério, esta Secretaria de Estado, resolve fazer cortes brutais numa altura em que o teatro se calhar mais precisava, porque é quando o público tem menos dinheiro, quando as autarquias não convidam as companhias e os espetáculos porque têm pouco dinheiro, quando as escolas, que são outra fonte de financiamento, de receita, também se cortam bastante porque os alunos não podem ir, porque os pais não podem pagar o bilhete, porque não há transporte, porque a escola não tem transporte, portanto, a crise é isso, não é? E na sua perspectiva, e olhando para este lado que é a cultura e o consumo de cultura, isto pode nos conduzir a quê? Isto pode nos conduzir a um grande empobrecimento, porque, na verdade, tudo o que se produz de cultura é pouco para chegar à maioria das pessoas, não é? As pessoas precisam de ter a sua vida acompanhada com atividades culturais, precisam, não são só os que fazem que precisam e têm esse sonho. Toda a gente precisa de ver a sua vida acompanhada com uma vida cultural, em que está presente o teatro, a pintura, a dança, enfim, as múltiplas atividades culturais. E não é patrocinando grandes eventos em grandes salas e só isso para festejar a vida dos mais beneficiados que se chega à cultura de um país. E esta outra cultura que até agora estava presente em muito da vida das pessoas, está ameaçada. E a própria barraca está ameaçada? Ela em algum momento já pensou a barraca está baixar ameaçada. Os braços? Não, baixar os braços não propriamente, mas chamar a atenção que se isto não muda, nós não aguentamos. E podem correr o risco de ter que fechar? Eu espero que não, eu nem quero pronunciar isso, não é? Nós fizemos uma petição que se chamava A Barraca Não Pode Ser Extinta, e imediatamente tivemos 8.000 e tal pessoas a subscrever e a escrever imensas coisas e a manifestar a sua ofensa e o seu desagrado pela maneira como estávamos a ser tratados por este governo. E essas 8.000 pessoas, a voz dessas 8.000 pessoas foi ao Parlamento, todo o Parlamento unanimemente, portanto a Comissão de Cultura, todos eles concordaram com a nossa perspectiva, puseram-se um bocadinho na posição que neste momento está tudo mal na cultura, é preciso rever, portanto esta posição automaticamente atira para mais tarde uma solução, não é? Neste momento continuamos a falar com o Secretário de Estado e com quem de Direito, explicar-lhe que as razões que nos fizeram chegar até este ponto estão todas erradas. Inclusive é a fundamentação que o próprio Ministério, que a própria Secretaria de Estado da Cultura, que a própria DG Artes apresenta para chegar às conclusões dos cortes que nos foram feitos. Portanto, até essa fundamentação está errada.
porque se exigem coisas completamente disparatadas, como, por exemplo, os currículo vitae das pessoas que fazem parte de um espetáculo que já está em cena há 7 anos. E a gente manda a correr os currícula e isso já não serve para nada. E nas audiências de interessados, que é uma hipótese que se dá de recurso para as pessoas defenderem as suas posições nas candidaturas, elas não são ouvidas. Nós temos hipótese de apresentar as nossas razões, mas as razões já não são ouvidas. Portanto, isto está a entrar numa grande impunidade, numa grande... Agora estamos a falar com o Secretário de Estado, finalmente estamos a falar com o Secretário de Estado e vamos ver se alguma coisa se pode alterar. A barraca não pode continuar muito mais anos assim, porque isto é um desgaste muito grande e nós não queremos morrer desta maneira. Maria do Céu Guerra, convido agora para assistir connosco a alguns dos momentos que marcaram esta última semana, começando por aquilo que se passou por cá, em Portugal. Ora, entre um debate quinzenal atribulado, com a saída dos deputados do Bloco a meio, os cortes e a redução das indemnizações por despedimento, a semana ficou também marcada pelas declarações de Durão Barroso, a defender uma saída livre de Portugal do plano de ajuda financeira e a fechar destaque para a manifestação das forças de segurança. Terá sido a maior manifestação de sempre, juntou perto de 17 mil pessoas, de quase todas as forças de segurança. E esteve a um passo de acontecer o que mais se temia, a invasão das escadarias da Assembleia da República. Os momentos de tensão arrastaram-se durante 2 horas e provocaram 10 feridos. O presidente da Comissão Europeia mudou de opinião e fala agora de uma saída livre de Portugal do plano de ajuda financeira da Troika. Se Portugal tiver em condições de dispensar um programa cautelar, melhor para todos, é óbvio. Não? Declarações que mereceram de imediato as críticas de António José Seguro. Ele disse sempre bem do programa de empobrecimento no nosso país, esteve sempre ao lado do governo. E, portanto, é a altura de assumirem as responsabilidades perante aquilo que fizeram ao país. O debate quinzenal ficou marcado pela saída dos deputados do Bloco de Esquerda. Abandonaram o hemiciclo em protesto contra o primeiro-ministro, uma atitude inédita depois de Pedro Passos Coelho ter recusado responder às perguntas de Catarina Martins. Foi no Parlamento que o primeiro-ministro garantiu que os salários e as pensões não vão regressar aos valores pagos antes da crise. Os partidos da oposição acusam o primeiro-ministro de mentir e de esconder novos cortes até depois das eleições. E o governo prepara-se ainda para reduzir o valor das indemnizações por despedimento sem justa causa. A medida fará parte de um pacote de reformas a apresentar à Troika. Francisco Assis foi oficialmente apresentado como líder da lista socialista ao Parlamento Europeu. De adversários a aliados, querem voltar a mudar o país. Mas faz lembrar os tempos em que o professor Salazar tinha lingotes de ouro no Banco de Portugal e os portugueses passavam fome em casa. Paulo Rangel e Nuno Melo juntaram-se para apresentar o manifesto eleitoral. Comprometem-se a defender na Europa uma estratégia para o emprego e para a agricultura. Quanto à indústria, prometem uma ação vigilante. Maria do Céu Guerra, há algum destes assuntos que queira destacar? Quero destacar um que é muito importante, que é um atentado à democracia, o primeiro-ministro não responder à interpelação dos deputados. Acho que o Bloco de Esquerda fez muito bem a sair do Parlamento e quero chamar a atenção para a gravidade de uma coisa destas. É que se o Parlamento não se porta condignamente, ou seja, se o Primeiro-Ministro é interpelado, se não responde, se as coisas se passam mal dentro do Parlamento, se as coisas se passam tão mal fora do Parlamento, com 17 mil polícias e outras forças de segurança à porta do Parlamento. Isto é muito grave, é um país que às tantas não funciona. A máquina deixa de funcionar porque a polícia, devido às circunstâncias em que está a viver, em vez de guardar, ameaça. Ou seja, demonstra a sua força ameaçando. Se o Parlamento, ele próprio também não funciona porque quem deve responder não responde, quem tem
o direito de pôr as suas questões, não tem direito a fazê-lo. O país está emperrado. Está emperrado e há aqui uma coisa muito grave. A justiça também não está a funcionar. E hoje temos a notícia do banqueiro a quem é perdoado 1 milhão. E eu pergunto quantas reformas teriam sido poupadas se a justiça tivesse obrigado este senhor a pagar a indenização que tem dever de pagar. Portanto, o país está muito mal, está muito muito pesado, está muito feio, tudo isto está muito feio. É preciso mudar, nós precisamos de mudar isto. Porque as injustiças, as impunidades, as pessoas a viverem mal, vê-se o que é que dá, vê-se. Nós não queremos uma primavera lisboeta à maneira da primavera ucraniana ou da primavera, neste caso inverno, mas das primaveras árabes. Não queremos esta gente toda à pancadaria e isto está a ficar muito mal. E está muito grave porque em cima da infelicidade e da pobreza e das dificuldades, outros cavalgam alegremente com medidas completamente impunes. Isto é perigoso.